boa noite. Estamos nos reunindo aqui para fazer uma conversa, né, uma palestra de caráter mais informal, voltada para estudantes do ensino médio. A moçada, né, a juventude que está no primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio. E, eventualmente, também pode ser de interesse dos professores de física, de química, né, ou, em geral, né, das disciplinas do ensino médio. Eu queria agradecer ao professor Luiz Rodolfo dos Santos Filho, e que é doutor em física, se doutorou no CBPF, né, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, conosco, e está dando aula nessa escola estadual Américo Alves, em Aparecida, em São Paulo. E a professora Márcia Begali, da UERJ, que é coordenadora do programa Masterclass do CERN, aqui no Brasil. Então, eles me convidaram para fazer essa palestra sobre o modelo padrão. Nós vamos saber o que é isso, o modelo padrão, no ensino médio e na escola, e aí eu resolvi fazer essa palestra e também fazer de modo mais amplo para atender a escola, Américo Alves, mas também para atender o público em geral de ensino médio. Então, na verdade, o subtítulo da palestra é o modelo padrão na escola. Como tentar fazer um esforço para trazer para os estudantes do ensino médio noções do que seja o modelo padrão e, mais ainda, do que seja uma física que está além do modelo padrão. E o título da palestra, o título, vamos dizer, central da palestra é Do Interior do Átomo às Galáxias. O que descreve o modelo padrão? Então, nós estamos falando de um mundo, de um universo muito estendido. Desde o interior do átomo, que é o extremamente pequeno, até o regime das galáxias, que é o extremamente grande, que é o cosmo, que é o macroscópio. E aí a pergunta é, o modelo padrão, ele descreve todo esse, digamos, esse alcance de natureza? Quer dizer, será que o modelo padrão consegue descrever uma física desde o interior do átomo, do núcleo atômico, até a magnitude das galáxias, né? Será que uma teoria física consegue ser tão ampla, tão vasta, para atender uma variedade tão ampla de fenômenos? Essa é a pergunta. E o modelo padrão é uma teoria muito afirmada da física. Então, é interessante trazer as noções do modelo padrão para o ensino médio, para também colocar, né, o que a gente chama física de fronteira, né? Essa física de fronteira, essa física que está ligada à pesquisa atual, para o ensino médio. Então, é importante compartilhar isso com o estudante do ensino médio. Então, nós vamos tentar passar desde o muito pequeno para o muito grande. Estou aqui começando com o nosso universo. O que é o nosso universo hoje? Então, o macro, que é o macroscópico, que é o grande, e o cosmo, né, que é o universo como um todo. É muito mais amplo, é a formação inicial do universo, o que é esse nosso universo como um todo. Então, segundo os resultados dos estudos em cosmologia, as teorias vigentes indicam que o universo tenha hoje 13 bilhões e 700 milhões de anos. A Terra, o sistema solar, chega a ter na faixa dos 5 bilhões de anos. Mas o universo como um todo, né, ele tem cerca de 13 bilhões e 700 milhões de anos. A matéria atômica, como nós conhecemos hoje, né, os elementos da tabela periódica, como eu estou colocando aqui embaixo, hidrogênio, hélio, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, e assim vai crescendo a tabela periódica, essa matéria atômica começou a se formar somente 400 mil anos após o Big Bang. Então, o universo nasceu há 13 bilhões e 700 milhões de anos, e o universo levou 400 mil anos, a natureza levou 400 mil anos para começar a construir os primeiros átomos. Quer dizer, quando o universo explodiu, né, que é aquele fenômeno que nós chamamos de Big Bang, a grande explosão inicial, não havia átomos. O que havia era apenas vamos dizer assim, um condensado de energia, era pura energia. E essa energia foi se materializando, até que 400 mil anos depois da explosão,
começam a nascer os primeiros átomos. O átomo de hidrogênio, que é o mais simples, né? Um próton e um elétron, depois o hélio, depois o lítio, o berílio, o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio. Esse fenômeno de formação dos núcleos atômicos e dos átomos se chama nucleossíntese, que é a síntese dos núcleos, né, e a formação dos átomos. Nosso universo hoje é constituído de muitas estrelas, né? Então nós temos cerca de 100 bilhões de galáxias, e cada galáxia tem cerca de 1 trilhão de estrelas. Então, no universo, nós chegamos a ter praticamente 100 bilhões de trilhões de estrelas. Dentre essas estrelas, nós temos as supernovas, que são estrelas muito grandes, que implodem e se formam os buracos negros, que foram descobertos, né, recentemente. A descoberta foi anunciada em 2016. A síntese de metais, quer dizer, as estrelas, elas são grandes siderúrgicas, né? Os metais que nós temos na Terra, né, eles, na verdade, começaram a ser produzidos nas estrelas. Uma estrela explodiu, gerou o sistema solar, e nós herdamos essa matéria das estrelas. Então, as estrelas, elas sintetizam metais. Elas partem do hidrogênio, depois vão gerando hélio. Então, as estrelas vão produzindo metais, chegando dos metais mais pesados, como o ferro, por exemplo, né? Então, as estrelas depois se reúnem, elas estão formadas em constelações, as constelações formam galáxias, e depois as galáxias também se aglomeram, são os aglomerados de galáxias. E um resultado muito interessante que foi detectado, né, e que foi, vamos dizer, uma descoberta de 1998, portanto, há 23 anos atrás, é que o universo ele está se expandindo. Mas ele não está se expandindo, vamos dizer assim, de uma forma constante, ele está se expandindo cada vez mais acelerado. Então, a velocidade de expansão do universo, ela não é a mesma sempre, ela está crescendo cada vez mais. Então, isso é o que a gente chama de expansão acelerada do universo. Então, essa é uma visão macro, né, do universo. Quem se ocupa desse estudo é a astrofísica, a astronomia, que vai se ocupar da classificação, né, da identificação dos objetos celestes. A astrofísica, o nome está dizendo astrofísica, ela vai estudar a física dos processos, né, que acontecem com os astros, com os corpos celestes, né, com as estrelas, com os planetas, né, com os aglomerados de galáxias. Então, a astrofísica vai estudar esse macrocosmo do ponto de vista da física. E a cosmologia vai estudar, sobretudo, a origem do universo. Como, né, quer dizer, o estudo do cosmos, como o cosmos foi evoluindo e chegou àquilo que é hoje e como caminhará para o futuro. Então, esse é o grande, vamos dizer assim, é um retrato do universo imenso. Porém, nós sabemos que o universo tem uma essência, a matéria do universo. Nós somos feitos de átomos. Os átomos são feitos de elétrons, de núcleos atômicos. Os núcleos atômicos são feitos de prótons e de nêutrons, e os prótons e os nêutrons, por sua vez, são constituídos de quarks. Então, nós temos que olhar agora o universo naquilo que ele tem de muito pequeno, naquilo que ele tem de menor. Então, é o que eu estou chamando aqui da estrutura da matéria conhecida. O que são esses prefixos gregos? Micro, nano, pico, femto, ato e zepto. São prefixos gregos que significam: o micro é 1/milionésimo, a milionésima parte, divide a unidade por 1 milhão. O nano é o bilionésimo, eu divido a unidade pelo bilhão. O pico é o trilionésimo, eu divido a unidade pelo digamos, trilhão, trilionésimo, trilhão. O femto é menor ainda. O femto, eu estou dividindo em 1 trilhão, como eu fiz aqui no pico, mas depois esse trilionésimo eu ainda divido em 1000. Então, seria a milésima parte da trilionésima parte. Ou seja, a quadrilionésima parte. O ato seria, mais ainda, seria a milionésima parte,
milionésima parte da trilionésima parte. Então, eu divido em 1 trilhão, depois esse trilionésimo eu ainda divido em 1 milhão, e aí eu tenho o átomo. E o septo seria o bilionésimo do trilionésimo. Então, são partes muito pequenas, né? São esses prefixos. Então, quando a gente fala micróbio, é a vida microscópica, é a vida naquilo que ela tem de milionésimo do metro. O nano, a gente fala nanotecnologia, nanofísica, nanociência. É o bilionésimo do metro. É o setor atômico. Quando o nano me leva para o átomo. Vamos falar sobre isso agora. Então, esses são os prefixos gregos com as respectivas potências negativas de 10. Então, o micro, 10 é elevado à potência menos 6, é o milionésimo. É a escala das células. Então, as células, né, os micróbios, as células, elas estão nessa dimensão de a milionésima parte do metro. Quando eu vou para o nano, que é 10 elevado à potência menos 9, eu estou falando dos átomos, estou falando das moléculas e estou falando da estrutura dos materiais, quer dizer, da estrutura interna dos materiais, da estrutura nanométrica dos materiais. Eu estou falando de átomos e moléculas que constituem os materiais. Então, e estou falando, então, de uma física que está na faixa do bilionésimo do metro. O pico é 10 a menos 12. Então, é a trilionésima parte. Aí eu já estou falando do interior dos átomos. Hoje nós conhecemos que o modelo atômico é o núcleo atômico rodeado de nuvens eletrônicas que nós chamamos de camadas eletrônicas ou camadas de elétrons. Então, aqui eu estou falando do trilionésimo do metro, e aí eu já estou no interior do átomo, mas não estou ainda no núcleo atômico. Quando eu chego no núcleo atômico, que é onde se concentram os prótons e os nêutrons, eu estou na escala femtoscópica. Então, eu tenho escala microscópica, nanoscópica, picoscópica e femtoscópica. Femtoscópica, tudo que é femto é o núcleo atômico. Então, eu estou falando aqui da milésima parte do trilionésimo, ou seja, 10 à potência menos 15. É como se eu pegasse o metro, divido um metro em 1 trilhão de partes. Depois que eu pegar a trilionésima parte do metro, eu divido de novo em 1000 partes. Então, é a milésima parte da trilionésima parte. Aí eu chego no núcleo atômico, que é onde eu vou encontrar os prótons e os nêutrons. É tão pequenininho, não é? A milésima da trilionésima parte do metro, mas eu posso ir mais fundo ainda. A física hoje, ela nos leva à escala atoscópica. O que significa atoscópica? Significa ver numa potência 10 a menos 18. 10 a menos 18 é o milionésimo do trilionésimo. Então, eu pego o metro, divido em 1 trilhão de partes. Aí pego aquela trilionésima parte, divido em 1 milhão de partes. Então, eu estou falando do milionésimo, do trilionésimo do metro. Isso é quando eu estou falando, já cheguei nos quarks, que são aqueles objetos que constituem os prótons e os nêutrons. E os quarks são a essência da matéria nuclear. Então, tudo que é núcleo atômico, que é constituído de próton e de nêutron, na verdade, dentro dos prótons e dos nêutrons, eu tenho os quarks. E o modelo padrão vai lidar com essa física. Então, eu estou falando da escala microscópica, nanoscópica, picoscópica, femtoscópica, atoscópica. A física ainda não chegou na escala zeptoscópica. Zeptoscópica seria o bilionésimo do trilionésimo. Então, nós ainda não temos física nesse regime de distância tão pequena. A física chega aqui. O modelo padrão chega aqui, no atoscópico. Então, o modelo padrão fala desde o universo imenso, né, desse cosmos gigantesco, e ele vai cuidar também dessa física que governa esses processos que vão até o atoscópico. Então, essa é a ideia do modelo padrão, é tentar dar uma visão de universo, seja do universo macro que do universo micro, nano, pico, femto e atoscópico. Então, é uma física muito ampla. Nós temos que fazer física, né, dentro de uma escala, dentro de um alcance muito, muito amplo. Por isso, essa teoria é muito importante.
Então, nós concebemos o universo hoje, os dados da astrofísica e da cosmologia nos mostram que o universo, se a gente considerar o universo como um todo, 70% da composição do universo não são matéria, são energia. E energia de uma forma ainda não compreendida. Nós não sabemos o que é essa energia, qual é a origem dessa energia. Nós não sabemos no sentido de que não temos uma teoria única. Existem várias possíveis explicações para o que sejam esses 70% de energia escura do universo. Depois, nós temos 26% de matéria do universo, mas uma outra matéria que também nós não identificamos ainda, que se chama matéria escura. Então, nós temos 70% de energia escura e 26% de matéria escura. Sobram 4%. Esses 4% formam a matéria que nós vemos em todas as estrelas. Então, se nós pegarmos, né, os 100 bilhões de galáxias, e nas galáxias nós considerarmos cerca de 1 trilhão de estrelas, nós vamos estar falando de apenas 4% do universo. Então, 100 bilhões de trilhões correspondem praticamente a 4% do universo. E é isso aqui que o modelo padrão consegue descrever. O modelo padrão não tem uma descrição, uma resposta para a energia escura, e o modelo padrão também não tem uma descrição ou uma concepção do que seja a matéria escura. Para compreender a energia escura e a matéria escura, eu tenho que sair do modelo padrão e buscar uma nova física, que nós ainda não temos clara qual é. Por isso eu estou colocando a ideia de concepção. Concepção no sentido mais subjetivo. É importante mostrar isso na ciência, que nós trabalhamos também com visões. Por exemplo, existe um grupo de pesquisa que concebe a energia escura de uma forma. Outro grupo concebe a energia escura de uma outra forma. Quem tem razão? Nós ainda não temos experimentos que dê razão a um grupo ou a outro. Então, há um debate. Há um debate referente à energia escura, o que é essa energia escura, que é responsável pelo crescimento acelerado do universo. Se o universo, a partir de 1998, nós entendemos que ele está assim, aceleradamente se expandindo, cada vez mais rápido se expandindo, o fenômeno que está por trás dessa expansão acelerada é o fenômeno da energia escura. Quem é ela? Como ela é constituída? É uma questão aberta na ciência. É uma questão de pesquisa sem um consenso, sem uma resposta definitiva. O mesmo para a matéria escura. E apenas 4% da matéria. Então, o universo, praticamente, ele tem 30% de matéria e 70% de energia. Desses 30% de matéria, 26% são matéria escura. Apenas 4% são a matéria dos elementos que nós conhecemos, da tabela periódica. Hélio, hidrogênio, como eu falei, lítio, berílio, né? Berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio e assim vai. Outra coisa, né? Então, a gente vê que a matéria visível, a matéria que nós dominamos do universo, ela é cerca de 1/6 da matéria, da matéria escura. Então, nós temos cerca de 1/6 de matéria visível em relação à matéria escura. Ou seja, a matéria escura é praticamente, se eu considerar só o setor de matéria, os 30% de matéria, a matéria escura ela forma quase 90% da matéria do universo, e a matéria nuclear visível, a matéria que nós conhecemos dos elementos e das estrelas, cerca de 10% da matéria do universo. Então, 70% energia, 30% matéria. Dentro dessa matéria, 26% matéria escura e 4% matéria conhecida, visível, estudada pela física, pela química. Então, nós estamos aqui, nós estamos vendo que o universo, né, tem um setor escuro muito dominante. Nós conhecemos muito pouco do universo. Por mais que a ciência e a física venham evoluindo, nós conhecemos ainda uma fração ínfima do universo. E o modelo padrão, ele se preocupa, ele consegue dar uma boa descrição, ele consegue estudar esses 4%. O modelo padrão não consegue estudar, quer dizer, não tem descrições para a matéria escura, e também a energia escura está fora do escopo do modelo padrão. Então, é isso que é importante saber, o que é uma teoria, porque é importante a gente perceber
em ciência em geral, né, que nós não temos nenhuma teoria definitiva no tempo. Uma teoria, ela pode durar muito tempo, depois vê-se que essa teoria tem que ser melhorada, tem que ser aperfeiçoada, aprimorada, ou também uma teoria leva muito tempo para ser construída. Nós vamos levar, às vezes, um século para poder chegar à construção completa de uma teoria, e assim mesmo essa teoria nunca vai ser completa, ela vai ser sempre limitada. Toda teoria física, ela sai de um ponto e chega em outro. Antes desse ponto, ela não explica, e depois desse ponto também não descreve. Então, é importante, assim, sobretudo o estudante novo, né, do ensino médio, que pensa que a física responde tudo. Não, a física não responde tudo. Toda teoria em física, seja a mecânica de Newton, que nós estudamos no ensino médio, a termodinâmica, calor, ótica, todas essas teorias são limitadas, né? Elas valem para uma certa região do universo. A pergunta é, se essas teorias não se aplicam a todos os fenômenos, como buscar novas teorias? E aí que se faz a pesquisa, para sempre aprimorar as teorias existentes e poder ir além daquilo que as teorias existentes nos explicam. Eu prefiro a palavra descrevem do que explica. É difícil a gente dizer. A ciência não está aí para explicar, ela está para descrever e nos dar, assim, os elementos para compreender como os fenômenos se passam. Descrever, eu acho, pelo menos eu acho, semanticamente, explicar, eu acho uma palavra muito forte, porque a explicação, ela pressupõe algo assim, explica porque é assim, e nem todos os fenômenos têm uma explicação única, então eles têm descrições, às vezes, complementares. Então, com todo esse esforço que a física tem feito para compreender a vastidão do universo, foram crescendo vários campos da física. Então, eu estou chamando física de phi, porque a letra grega physis, né? O phi é a letra grega, né? Que corresponde ao nosso F. E é a primeira letra de physis. Physis é a natureza. Daí saiu a palavra física. E o M é de matemática, matemas, né? Matemas em grego também começa com M, né? Que é a letra M maiúsculo, é a letra Mi em maiúsculo, é o nosso M, matemas, que significa conhecimento. Então, física é a natureza e matemática é o conhecimento. Então, o conhecimento da natureza, física matemática. Então, a física hoje tem uma física matemática, que a gente vai olhar dentro da física as questões mais ligadas à matemática. Então, vamos dizer assim, é o estudo matemático dentro da física. Depois nós temos aquilo que nós chamamos de física teórica, que ela pressupõe um conhecimento da física matemática, claro, todo físico tem que conhecer um pouco de matemática, ou muita matemática, depende do campo da física que a pessoa estuda, e nós temos a física teórica, que é a física que vai descrever as teorias, vai buscar a compreensão através de conceitos, através de formulação de teorias e de modelos, sempre usando matemática. Temos a física experimental, que é aquela física que se faz no laboratório, procurando compreender como os fenômenos se passam e fazer medições que possam comprovar ou não as teorias. E a fenomenologia, o nome está dizendo, é o estudo dos fenômenos. O fenomenólogo, ou fenomenologista, ele vai fazer a ponte entre a física experimental e a física teórica. O fenomenólogo, ele vai estudar como os experimentos podem alimentar as teorias com novos dados, ou ele vai pegar as teorias e vai produzir, vai fazer cálculos com as teorias para que as pessoas dos laboratórios possam medir os resultados desses cálculos das teorias. Então, o fenomenólogo, ele faz a ponte entre a teoria e o experimento. Então, nós temos os físicos matemáticos, físicos teóricos em várias áreas, físicos teóricos na cosmologia, físicos teóricos na física de partículas, físicos teóricos na física de materiais, na física da matéria condensada, físicos teóricos na física nuclear. Então, a física teórica é aquela que está preocupada em estudar as teorias, a consistência das teorias. O experimental está no laboratório testando ou fazendo novas descobertas experimentais, e o fenomenólogo está fazendo a ponte da teoria com os experimentos. E novas áreas do conhecimento surgem na física. Hoje nós temos várias áreas da física que são mais novas. Por exemplo, a astrofísica.
A astrofísica ela começou a se desenvolver mais fortemente nos últimos 50 anos. Astropartículas. A física de astropartículas ela nasce praticamente na década de 80, há 40 anos, né? Praticamente há 40 anos, que é quando a gente vai estudar, do ponto de vista da astrofísica, as partículas fundamentais do universo. A biofísica, que já é mais velha, que é o estudo, né, da física em conexão com a biologia, quer dizer, a fusão é o estudo de sistemas biológicos através da física. A física médica, né? Então, a gente vai usar a física na medicina. Hoje, a medicina está muito complexa, com muitos aparelhos, né? Com muitos métodos precisos, né? de aferição e de diagnóstico. Então, tem toda uma física envolvida na nova medicina. Então, chama-se física médica. Econofísica é quando vai se estudar sistemas econômicos usando métodos da física. Então, não é que seja a economia da física, é a física aplicada na economia. Métodos da física aplicados na economia. Então, por exemplo, talvez a gente pode usar alguma coisa que nós usamos para descrever o átomo e usar esse conhecimento e transplantar para estudar algum sistema econômico. A mesma coisa a sociofísica. É usar métodos da física na sociologia, nos sistemas sociais, nos sistemas humanos sociais, nos sistemas que envolvem, por exemplo, sociedades de animais. Quer dizer, a sociofísica ela vai ser a aplicação de métodos desenvolvidos na física para o estudo de sistemas sociais. A engenharia física, que é a engenharia, mas estudada com mais ênfase na física, quer dizer, os métodos da física que são empregados na engenharia. Então, você já tem uma engenharia muito mais refinada e você precisa saber bastante física para lidar com essas novas engenharias. Então, tem um campo novo, a pessoa pode ser um engenheiro físico. Ele não é físico, não é engenheiro, ele é engenheiro físico. Temos a física ambiental, que é o estudo da física no meio ambiente. O prêmio Nobel, que saiu semana passada, né, para os 3 professores, né, o alemão, o japonês e o italiano, eram estudos feitos da física, mas que foram importantíssimos para a compreensão de medição, de previsão de tempo, desenvolvimento sustentável. Então, é a física no meio ambiente, é a física completa, é física pura, mas aplicada à compreensão dos sistemas ecológicos e do meio ambiente. E a física forense também, né, que são métodos da física para a criminologia. Então, é muito importante a física forense. No Brasil, ela já está se desenvolvendo bem também. Quer dizer, usar os métodos, maior precisão possível da física, para poder entender a dinâmica de um crime, a dinâmica de um atentado, a dinâmica de um assassinato. Então, é a chamada física forense. São físicos que são empregados, né, no sistema, vamos dizer, judiciário, na Polícia Civil, na Polícia Federal, para fazer análise, né, de criminologia a partir da física. Então, a física está se ampliando muito, à medida que a sociedade também vai evoluindo, né, as ciências vão acompanhando o desenvolvimento social. Então, o papel da ciência, né, é nos colocar em contato, né, compreender a realidade que nós vivemos e uma natureza que pode ser mais ampla do que a realidade. A realidade com a qual nós temos contato é apenas parte de uma natureza muito mais ampla. Existem, né, elementos na natureza que ainda não fazem parte da nossa realidade. Os buracos negros, por exemplo, né, eles só começaram a ser realidade quando eles foram medidos no laboratório, foram medidos por observações astrofísicas em 2015, 2016. Então, a natureza tem buracos negros, mas até 2015 a gente sabia que eles deveriam existir, mas eles não eram uma realidade. O papel da ciência é perceber a realidade e buscar na natureza, né, elementos que sejam mais amplos do que a nossa própria realidade. Então, algo pode ser natural, pertencer à natureza, mas ainda não ser real. Ele só vai ser real para nós depois que nós descobrirmos. Mas o papel da ciência é investigar a natureza e prever realidades. Então, a natureza, né, quer dizer, a ciência, né, os métodos científicos, eles nos permitem investigar a natureza e prever fenômenos
que ainda não fazem parte da nossa realidade, mas que serão descobertos posteriormente e que virão a constituir a nossa realidade. Isso nos coloca numa relação muito íntima entre a física e a filosofia. Não vamos nos esquecer do importante papel da filosofia na ciência. Então, nós temos um campo que se chama filosofia da ciência, que é como a filosofia, o que é a filosofia, na verdade? É o estudo do conhecimento, né? Então, Sofia, sofos, conhecimento, filo, amigo, né? Então, filosofia é a busca do conhecimento. Então, a filosofia é um grande laboratório mental de ideias. E a filosofia está por trás de todas as grandes teorias científicas. Então, a abordagem filosófica é importante também. Então, a gente vê que a ciência ela pode nascer de uma maneira, vamos dizer assim, completamente descolada da realidade, né? A gente pode estar fazendo uma ciência que está tentando compreender uma realidade que nós ainda não vivemos. Então, a ciência ela deve estar à frente da nossa realidade. Ela deve descrever a realidade, mas ela deve buscar novos caminhos que estão além da nossa realidade. Isso aconteceu, por exemplo, com o eletromagnetismo, que é uma grande teoria da física, faz parte do modelo padrão, nós vamos ver, e com a mecânica quântica, que também faz parte do modelo padrão. Essas teorias, quando elas surgiram, naquele momento que elas surgiram, elas não tinham uma aplicação na vida, né? Quer dizer, o eletromagnetismo, ele começa a ser estudado no século XVIII, no século XIX, mas ele só ganha aplicação prática na vida no século XX, quando surge os primeiros telégrafos sem fio, as comunicações à distância. Então, o eletromagnetismo ele leva mais de 50 anos para começar a entrar na vida prática das pessoas. E a mecânica quântica, que se desenvolve a partir da década de 20, também, hoje, essas teorias que há 100 anos pareciam não ter a aplicabilidade na vida, elas hoje são teorias que são responsáveis por grande parte do PIB dos países mais desenvolvidos. Então, a mecânica quântica sozinha, né, a mecânica quântica ela está por trás de cerca de 60% do PIB dos países mais desenvolvidos. Então, quer dizer, uma teoria física, ela pode nascer no papel, estar no laboratório e não ter conexão com a realidade, naquele momento que ela surge. Mas décadas depois, um século depois, essa teoria é a teoria que permite à humanidade de ter uma vida muito melhor, como é o caso do eletromagnetismo. Né? Hoje, a gente imaginar um mundo sem a comunicação à distância, né? Sem as telecomunicações, o mundo sem o rádio, o mundo sem a televisão, o mundo sem o celular, o mundo sem o laser, né? E a mecânica quântica, o mundo sem a eletrônica, por exemplo, o mundo sem a fotônica, que seria do mundo, né? Sem esses progressos científicos. Mas é importante lembrar que quando essas teorias que sustentam hoje todas essas aplicações na nossa vida, quando elas surgiram, elas pareciam ser inúteis. Então, é isso que a gente tem que meditar muito sobre o papel da ciência, sobretudo nesse momento em que a gente vive um grande negacionismo científico. A gente vê autoridades do nosso governo negando a ciência, falando em terra plana, advogando contra a vacina, advogando contra a sustentabilidade e o progresso, né, sustentável, dizendo que os problemas climáticos não existem, a negação da ciência. Então, nós temos que nos defender compreendendo a ciência, o papel da ciência. E quando eu digo a ciência, não é só a ciência, assim, a ciência mais dura, que nem a física, a química, a biologia, não. Eu estou falando de filosofia também, nós estamos falando também de ciências sociais. Porque as ciências sociais, elas são muito importantes para se compreender o próprio progresso, para se compreender as políticas educacionais, as políticas científicas, para formular políticas educacionais, políticas científicas. Então, o mundo é um mundo dominado pelo conhecimento. O mundo não é dominado por uma ciência específica, o mundo é dominado pelo complexo de ciências. E aí a gente fala de ciências exatas, ciências da natureza, ciências da informação, ciências da vida, ciências sociais, ciências humanas e também as artes. A gente tem que compreender o mundo como um todo. As ciências, todas elas caminham juntas para nos trazer bem-estar e trazer compreensão do próprio universo. Então, a física atual, ela se desenvolve muito entre
compreender, descrever a realidade e além da realidade para tentar compreender domínios da natureza, regiões da natureza que ainda não fazem parte da nossa realidade. Nós conhecemos, como a gente estava mostrando aqui no slide anterior, da natureza, nós conhecemos 4%. O que são os 26% de matéria escura? O que são os 70% de energia escura? A gente sabe que essas entidades existem, mas quem são elas? Qual é a compreensão que eu tenho delas? Ainda é muito debatido. Muito bem. O que são as, então? Nós vamos começando a caminhar para aquilo que é o modelo padrão. Então, na verdade, nós vamos começar a querer caminhar para a teoria que cuida desses 4% da matéria nuclear invisível do universo. Como é que a gente observa, digamos assim, as forças da natureza? Quem são as forças dominantes da natureza? Então, nós chamamos as forças dominantes, nós chamamos de interações. O que é uma interação? Uma interação, o nome está dizendo, é uma interação, é uma ação entre partes, né? Interagir. Então, interações são forças, né? O que são forças fundamentais? São aquelas forças que, a partir delas, eu conheço todas as forças que existem no universo. Então, nós estamos começando a fazer um processo reducionista. O universo tem muitas forças, né? Tem força entre moléculas, forças entre átomos, força entre estrelas, força entre galáxias, mas como é que eu posso compreender essas forças a partir de uma categoria de forças mais fundamentais? A partir dessas poucas forças, eu consigo descrever todas as demais. Por isso que nós chamamos de interações fundamentais. São as forças mais fundamentais da natureza, a partir dela eu conheço todas as demais forças. Então, nós temos a interação gravitacional, que une, né, os corpos celestes. Então, nós temos a atração do Sol pelos planetas, nós temos sistemas de estrelas que se atraem, galáxias que se atraem. Então, o universo, né, essa distribuição gravitacional de larga escala do universo, ela é feita pela atração da gravidade. Depois nós temos a interação eletromagnética, que é responsável pela formação do átomo. São os núcleos atômicos com carga positiva que atraem os elétrons com carga negativa, e essa atração faz com que se forme o átomo. Então, essa interação eletromagnética está no centro do modelo padrão. A interação gravitacional, não. O modelo padrão, ele trata da interação eletromagnética, da formação dos átomos, trata da formação do núcleo atômico, que é o que a gente chama de interação nuclear forte. Por que o próton e o nêutron se atraem? Dentro do nêutron, prótons e nêutrons se atraem para formar a coesão nuclear. E depois, esses núcleos atômicos, eles emitem radioatividade. Eles emitem radiação. E isso é o que essa radiação sai do núcleo. Então, essa radiação, ela faz parte de uma categoria de forças que nós chamamos de força nuclear fraca, interação nuclear fraca. Então, as três interações que estão no átomo são essas. A interação eletromagnética, que liga os elétrons, as nuvens eletrônicas, ao núcleo atômico. E as interações que se processam dentro do núcleo atômico. A interação forte, que liga o núcleo atômico, e a interação fraca, que faz o núcleo atômico pulsar e emitir energia. E nós falamos hoje já de um indício de uma quinta interação que ainda não é bem compreendida. Então, há hoje indícios, mas não evidências concretas de que possa haver um quinto campo de forças no universo. O modelo padrão trabalha com essas três: a força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Então, a física, ela foi evoluindo para chegar ao modelo padrão através de grandes teorias. Quer dizer, a grande teoria que surge logo, né, assim, vamos dizer, lá no final do século aqui, XVI, né, no final do século XVII, né, 1697, já entrando no século XVIII, é a teoria da gravitação de Isaac Newton, que foi escrita entre 1687 e 1697, então tem um regime de datas, né? Mas é a teoria da gravitação de Isaac Newton. Foi uma grande teoria que, digamos, fundamentou muito o que a gente chama de ciência moderna, que é aquela ciência que surge nos séculos XVI e XVII com a Revolução Científica. Depois, no século XIX, a teoria do eletromagnetismo, por Maxwell. No início do século XX, a teoria da relatividade especial de Einstein.
1913, a teoria atômica de Niels Bohr, o modelo como Niels Bohr concebe o átomo, né, como nós conhecemos hoje, o núcleo atômico rodeado por essa nuvem eletrônica. Depois, 1915, Einstein formula a chamada teoria da relatividade geral. Na década de 20 surge a mecânica quântica, que é o estudo o estudo microscópico dos átomos, dos núcleos atômicos, das partículas pequenas, né? E depois uma outra área que surge, que são os campos quânticos. Nós não vamos falar sobre isso, mas é uma outra área importante que surge no final da década de 20 para o início dos anos 30 do século passado. E ela vai, então, estudar também mecanismos muito microscópicos que nos fazem compreender como a matéria se estrutura. E, finalmente, o nosso modelo padrão das interações fundamentais. Ele começa, digamos assim, ele surge na década de 20 e ele é construído até mais ou menos 1974. Então, são praticamente 36 anos, né, de construção desse... Desculpa, 46 anos de construção desse modelo que a gente chama modelo padrão das interações fundamentais. Então, é o modelo padrão das interações fundamentais, ele vai nos levar a isso. Compreensão do átomo, compreensão do núcleo e compreensão dos decaimentos, né, do núcleo, das transformações de um núcleo em outro núcleo. E depois, mais recentemente, muitos de vocês já devem ter ouvido falar em programas e leituras de divulgação científica sobre as teorias de cordas que vão sendo desenvolvidas a partir de 1984. Agora, vamos chegar ao nosso modelo padrão. Então, eu estou na escola, gostaria de ter uma ideia do que é esse famoso modelo padrão das interações fundamentais, ou também chamado modelo padrão da física de partículas. Por que a gente especifica dessa forma? Porque existe o modelo padrão da cosmologia. Não é o que nós estamos falando aqui, porque esse modelo padrão que nós vamos estar descrevendo hoje aqui, ele não inclui o conhecimento, da gravidade. Então, para poder falar da gravidade, o papel da gravitação na formação do universo, né? Quer dizer, o âmago da cosmologia é a interação gravitacional. E aí, para isso, tem-se o chamado modelo padrão da cosmologia, que é o modelo, o nome está dizendo padrão, é aquele modelo standard, né? Aquele modelo que vai dar assim, um caráter universal à nossa compreensão da cosmologia. E tem o modelo padrão da física de partículas, ou o modelo padrão das interações fundamentais, que é aquele modelo padrão que nós vamos falar agora e que trabalha no sentido de nos dar uma compreensão de como a matéria se forma. Então, esse nosso modelo padrão das interações fundamentais, ou modelo padrão da física de partículas, ele vai estar comprometido em compreender e descrever para nós 4% do universo, que é justamente a matéria nuclear e visível. Somos nós, as estrelas, a luz. Quer dizer, nós, quando eu digo, estou dizendo os átomos, as moléculas, as estrelas, a física das estrelas, a física da luz e várias formas de radiação. Então, tem muitas formas de radiação, nós vamos falar depois sobre os neutrinos, né? Então, os neutrinos também fazem parte do modelo padrão, eles estão nesses 4% do universo. Depois, 70%, que são a energia escura, e 26% que são a matéria escura, eles estão excluídos do modelo padrão. Então, como eu escrevo aqui, ainda não se tem uma teoria para descrever o setor escuro do universo. O que nós temos são modelos isolados. Então, vamos até falar, o que é um modelo, o que é uma teoria? Então, nós não temos uma teoria, como nós temos uma teoria para o átomo, né? Então, aí, quer dizer, quando eu falo de modelos e teorias, eu estou trazendo uma questão epistemológica. O que é epistemes em grego? Epistemes em grego é o conhecimento. Então, epistemológico é o estudo do conhecimento. Então, isso é uma questão epistemológica. É uma questão que está no âmbito da teoria do conhecimento. Vamos estudar o conhecimento humano. Então, isso a gente chama de epistemologia, o conhecimento científico, epistemologia. O que é uma teoria? E o que é um modelo? Uma teoria é algo muito amplo, digamos, é algo muito sério, muito comprometido. Por exemplo, teoria da relatividade, teoria da gravitação, teoria da evolução das espécies por adaptação, segundo Darwin,
né? Nós temos a teoria da história, né, que é o marxismo. Nós temos teorias na economia. Então, nós temos teorias. O que são teorias? Teorias são uma forma de conhecimento muito organizado, conhecimento muito organizado, baseado em métodos muito bem estabelecidos, que é o método científico. Então, envolve observação, coleta de dados, formulação de um desenvolvimento de ideias, testes dessas ideias. Então, uma teoria é algo muito geral. O modelo científico, o modelo é algo mais simples. O modelo, ele se adapta a descrever uma situação. Então, o modelo científico, ele é estipulado, ele é, vamos dizer, formulado para descrever um certo fenômeno muito específico. Mas existem fenômenos distintos que estão correlacionados. Então, eu tenho um modelo para esse fenômeno, um modelo para esse fenômeno, um outro modelo para esse fenômeno. Mas a teoria seria aquele conhecimento que faz mostrar que esses fenômenos que aparentemente são distintos, na verdade, são facetas da mesma figura, são partes de um todo. Então, a teoria ela está preocupada em unir as partes e formar um todo que tenha consistência matemática, que tenha consistência metodológica, quer dizer, tem que ter métodos, né, para você poder ter, assim, ter um resultado preciso, né, e ter um resultado confiável. Então, a teoria, ela envolve um corpo mais amplo e que vai mostrar que, às vezes, diferentes fenômenos são parte de um todo. E o modelo científico, ele fica muito restrito aos fenômenos isolados. Então, é algo mais simples. Então, em geral, o conhecimento ele vai dessa forma. A gente começa a estudar um fenômeno e faz um modelo para descrever aquele fenômeno. Depois eu começo a ver outro fenômeno, faço outro modelo. Aí começo a ver que existe uma interseção, que existe algo comum entre esses fenômenos. E aí eu começo a unir os modelos. E aí eu chego àquilo que a gente chama de um corpo teórico. Então, é importante, né, no ensino médio, a gente já ter essa visão. Isso aí faz parte do estudo da filosofia, da ciência, da epistemologia, que é a construção das grandes teorias da humanidade. Então, a teoria heliocêntrica de Copérnico, que a gente estuda até no ensino fundamental. Depois nós temos a teoria da combustão de Lavoisier. Nós temos a teoria atômica de Dalton também, que é do século XIX, e do século XVIII, perdão. Depois, no século XIX, nós temos várias teorias. Temos a teoria eletromagnética de Maxwell, temos a teoria da história, temos a teoria da evolução das espécies de Darwin. Então, a gente começa a entrar no século das teorias, né? Então, nós temos hoje a teoria quântica, né, que é a teoria que está ligada à mecânica quântica. Então, a teoria... Nós não temos o modelo quântico, nós temos a teoria quântica, porque ela é muito mais ampla. Ela mostra que diferentes fenômenos são parte de um todo. Então, a teoria ela tá muito mais comprometida de ter uma descrição com métodos bem definidos do todo. E o modelo ele fica muito restrito a uma situação específica. O modelo é muito específico, ele só se aplica àquela situação, ele não pode ser transportado para outras situações. Já a teoria não, ela tem um âmbito de universalidade, ela é bem geral. Ela envolve diferentes fenômenos na mesma teoria. Então, é importante amadurecer sobre isso. O professor de física, ou professor de biologia, ou um professor de ciências sociais pode discutir essa questão bem com os estudantes, que é a formulação de modelos científicos e a formulação de teorias científicas. O modelo padrão, então, das interações fundamentais, ele vai descrever para nós a formação das moléculas, como as moléculas, os átomos se juntam para formar as moléculas, como os átomos se formam, como os núcleos atômicos se formam, e vai identificar também o que são essas partículas subatômicas. O que é o elétron? O que é o próton? O que é o nêutron? Vamos descrever também como os núcleos emitem radiação e vamos escrever também a transformação de matéria em energia. Matéria, segundo a relatividade, pode virar energia. E energia pode se converter em matéria. Até por isso que a matéria do universo surgiu, porque o universo surge de uma grande explosão, que é o Big Bang, que aconteceu há 13 bilhões e 700 milhões de anos, e depois a matéria se forma a partir dessa energia. Então, o modelo padrão ele vai estar muito comprometido
com esse estudo das moléculas e dos átomos, que é o estudo quê? Do eletromagnetismo. Depois, dos núcleos atômicos, que é a física de interações nucleares fortes. E depois, como esses núcleos atômicos decaem. E aí, é o decaimento beta, que nós chamamos, decaimento gama. Nós temos vários tipos de decaimentos nucleares, que são as interações nucleares fracas também. Então, nós temos um modelo padrão muito comprometido. Quer dizer, qual é o compromisso do modelo padrão? Compreender e descrever a formação e a evolução da matéria visível do universo. Sempre lembrando, desses 4% que nós conseguimos compreender. E, para a compreensão desses processos acima, o modelo padrão, ele identifica duas categorias vamos dizer assim, de elementos que constituem o modelo padrão. O que é a matéria, ou seja, a matéria são os átomos, as moléculas, os núcleos atômicos, são o setor de matéria. E a radiação, que é a energia. A matéria emite radiação. E a radiação ela também absorve radiação. Então, a matéria emite radiação e a matéria absorve radiação. Então, é essa interação da radiação com a matéria que vai estar sendo estudada no modelo padrão. Matéria molecular, matéria atômica, matéria nuclear, matéria subnuclear. E radiação. Radiação, que nós vamos ver já o que pode ser. Que tipos de radiação nós temos? Nós conhecemos. A luz é uma radiação. A micro-onda é uma radiação. A onda de rádio é uma radiação. O raio-x é uma radiação. A luz infravermelha, ultravioleta, tudo isso é radiação. Pode ser radiação não perigosa ou radiação danosa para a saúde também. Então, o modelo padrão ele vai estar ligado com matéria e radiação. Quem é a matéria? Quem é a matéria que ele estuda? Então, nós temos duas categorias de matéria, os chamados leptons e os chamados quarks. Qual é a distinção entre leptons e quarks? Nós todos conhecemos o elétron, que foi a primeira partícula subatômica a ser descoberta em 1897. Então, o elétron, ele é parte do átomo. O elétron, ele não está sozinho, ele tem dois parceiros mais robustos. Eu gosto de brincar chamando de primos robustos do elétron. Uma partícula se chama o muon, que é um elétron, mas só que ele é 200 vezes mais massivo, mais pesado do que o elétron. E esse tal aqui, que é cerca de 2.000 vezes mais massivo do que o elétron. Então, o elétron ele tem dois parceiros bem mais robustos do que ele, que são o muon e o tau. Então, o elétron, o muon e o tau, eles formam os chamados leptons, e cada um deles tem uma radiação que o acompanha. O elétron tem uma partícula associada a ele. O elétron aparece na natureza com uma partícula associada a ele chamada neutrino do elétron. O muon tem uma partícula associada a ele chamada neutrino do muon. E o tau, o neutrino do tau. Então, cada lepton aparece com um parceiro neutrino. Esses neutrinos são muito importantes. É uma física muito nova que a gente vem conhecendo cada vez mais nos últimos anos. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. E o modelo padrão tem um problema sério com os neutrinos. Ele não compreende bem os neutrinos. Ele compreende bem os leptons. Conhece bem o elétron, o muon e o tau. Mas o modelo padrão descreve de maneira muito pobre os companheiros neutrinos. Quem são esses neutrinos? Nós vamos falar daqui a pouco. Então, o lepton é o elétron. Ele está ligado ele forma o átomo. O muon, ele decai e vira elétron. Ele é muito instável. O muon, quando ele se forma, ele dura cerca de 1 milionésimo de segundo. E ele logo decai virando elétron. E o tau também. O tau é mais rápido ainda. Ele se forma e ele decai em cerca de 1 centésimo de trilionésimo de segundo. Ele já decai para virar elétron. Então, os leptons são essas partículas com carga negativa. E eles têm companheiros neutros, por isso se chama neutrinos, são pequenos objetos neutros que acompanham. Cada um deles tem um companheiro. O elétron, seu neutrino, o muon, seu neutrino, e o tau, o seu neutrino. E a outra categoria de matéria, que não é a matéria leptônica, é a matéria nuclear. E aí nós temos os chamados quarks, que são as partículas mais fundamentais que constituem o próton e o nêutron. Dentro do próton, eu tenho 3 quarks. Dentro do nêutron, eu tenho 3 quarks. Então,
São os mesmos 3 quarks, só que em distribuições diferentes. Mas são os quarks que formam a nossa vida, que nós vamos falar já já quem são eles. Então, esses quarks existem em 3 famílias também. Olha que interessante. Nós temos 3 famílias de leptons, o elétron com seu neutrino, o muon com seu neutrino e o tau com seu neutrino. E temos 3 famílias de quark. O que a gente chama de quark U e D, que é up para cima e D, down, embaixo. Quark C, que é o quark que a gente chama quark C de charme, quark com charme. E o quark S é o quark chamado S de strange, em inglês, é estranho. Quark T, que é o quark top, e quark B, que é o quark bottom, fundo. Top é o topo, bottom é o fundo. Então, nós temos 3 famílias de quark. O U aparece em dupla com o D, o C com o S e o T com o B. Nós somos feitos só de quark U e D. Quark com charme, quark estranho, quark top, quark bottom, não entram na formação dos nossos átomos. Os nossos átomos, eles têm prótons e nêutrons. E prótons e nêutrons só têm quarks U e quark D. Então, nós, né, essa caneta, uma maçã, né, ou uma árvore, nós somos feitos de átomos. Então, nós somos feitos de prótons e nêutrons e elétrons. Mas os nossos prótons e nêutrons são feitos de quarks U e D. O quark C, o quark S, o quark T e o quark B, por que eles não formam átomo? Da mesma forma, por que esses leptons, muon e tal, não formam átomos? Por quê? Porque eles são muito instáveis. Eles se formam e eles logo decaem. Eles não têm uma estabilidade. O elétron não, o elétron é estável. O quark U e o quark D são mais estáveis. Mas esses quarks que não estão na matéria usual, eles decaem muito rapidamente. Então, quando eles se formaram no universo, eles logo decaíram. Então, eles podem ser produzidos em laboratório. Né? Os leptons, os muons, né, foram detectados, né, vindo nos chamados raios cósmicos, foram detectados em 1936. Então, nós podemos, essas partículas existem, elas se formam em colisões, elas aparecem, mas elas logo decaem. Então, por isso que elas não formam átomo. Então, os nossos átomos são formados só por quarks U, D e elétrons. Essa aqui é a razão pela qual... Agora, nós podemos produzir alguns átomos, como, por exemplo, o átomo com muon, em vez de ter nuvem de elétron, poderia ter uma nuvem de muon. E aí, quem são esses átomos muônicos? São produzidos em laboratório e duram também muito pouco. Então, esses primeiros átomos do universo, como eu falei lá atrás, lá no início, eles se formaram 400 mil anos após a explosão que gerou o universo. Então, o universo levou 400 mil anos, muito, digamos, paciente, e muito gradualmente ele foi gerando os átomos. Bom, então, esses são o que eu chamo de atores do modelo padrão. A matéria é a matéria de leptons e a matéria de quarks. Os leptons são o elétron com seu neutrino, o muon com seu neutrino e o tau com seu neutrino. E os quarks são os quarks impares, o D, charme estranho, top e bottom. E depois nós temos a radiação, aquilo que faz a mediação. Qual é a função o que a gente chama de, a nomenclatura em física é bósons mediadores, que fazem a mediação. Qual é a função deles no modelo padrão? Por exemplo, nós temos o que transmite a interação de elétrons? Elétrons, cargas que se atraem ou cargas que se repelem. É o chamado fóton, que é um bóson mediador. É a luz. É a luz que nós conhecemos, mas também a luz tem outros parceiros da mesma categoria. Ondas de rádio, micro-ondas, luz, raio-x, raios gama. Tudo isso vamos dizer assim, é radiação irmã. Nós vemos a luz, mas nós não vemos o raio-x, não vemos os raios gama, não vemos as micro-ondas, mas elas existem, é um tipo de luz, só que é um tipo de luz com pouco... Aqui, as micro-ondas e as ondas de rádio têm frequência baixa. Os raios-x e os raios gama têm frequência muito alta, são muito energéticos e são danosos para a saúde. Então, nós temos esse tipo de radiação, que são a chamada radiação eletromagnética, que são essas radiações aqui. Depois nós temos a radiação, então a radiação, o fóton, né? Quer dizer, a radiação eletromagnética está ligada à atração e à repulsão das cargas. Depois nós temos outro tipo de radiação, que são esses bósons W+, W- e Z0. Eles estão ligados aos decaimentos, né? A radiação nuclear.
E temos os gluons, que são uma outra categoria de partículas mediadoras que fazem com que os quarks se liguem para formar os prótons e os nêutrons. Então, a ligação entre os quarks para formar prótons e nêutrons, ela é feita por esse objeto chamado gluons. Existem 8 gluons. Os decaimentos nucleares, né, que a gente chama de decaimento beta, por exemplo, eles são transmitidos, esses decaimentos são transmitidos por essas 3 partículas. E a radiação eletromagnética, né, a luz, micro-onda, raio-x, eles são, na verdade, transmitidos por um objeto que nós chamamos, uma partícula de radiação que nós chamamos de fóton. Fóton, o nome está dizendo, on é partícula, fóton é luz, então partícula de luz. Então nós temos fótons, os bósons W e Z, os gluons, e temos o famoso bóson de Higgs, que foi descoberto, né, em 2012. Na verdade, foi descoberto em 2011, o anúncio da descoberta foi em 2012, e ele é responsável pelas massas que aparecem no universo. Por que eu coloquei algumas partículas em azul e as outras em vermelho? Porque aqui tem uma questão muito interessante. Todas essas partículas em vermelho, elas foram previstas antes de serem descobertas. Olha o papel da ciência. Fazer previsões que te levem, né, a regiões da natureza que ainda não são a nossa realidade. E depois a gente atinge essa realidade através dos experimentos. Já o muon, que está aqui, que é o primo robusto do elétron, e o fóton, esses, vamos dizer, foram descobertos antes da sua previsão. Mas a importância da ciência está aqui. A maioria das partículas, que a gente chama de partículas elementares, né, essa maioria foi descoberta por argumentação teórica antes da descoberta em laboratório. Então, esse é o valor da ciência, a capacidade de previsão da ciência. Por exemplo, o bóson de Higgs, ele foi previsto em 1964. Ele só foi descoberto em 2011, 2012. Portanto, o quê? 47, 48 anos depois. Esse quark C foi previsto em 1970, foi descoberto em 74. O quark top foi previsto em 72, foi descoberto em 95. Os neutrinos, tanto o neutrino do elétron, o neutrino do elétron foi previsto em 1930, só foi descoberto em 1956, 26 anos depois. O neutrino do muon foi previsto em 1930, só foi descoberto em 1962, portanto, 32 anos depois. E o neutrino do tau só foi descoberto no ano 2000. Há 21 anos atrás. Então, nós temos, né, partículas que foram previstas, quer dizer, essa é a força do modelo padrão. Ele é um modelo muito vigoroso do ponto de vista científico, porque ele fez muitas previsões que, aos poucos, foram se confirmando através dos experimentos. O bóson de Higgs é fundamental. Quer dizer, como seria o universo se o bóson de Higgs não existisse no universo? O que seria o universo sem o bóson de Higgs? Não teria massa. Então, o universo seria uma espécie de um mingau de partículas sem massa. Não haveria átomos. Então, sem o bóson de Higgs, que é importante para dar a massa para o elétron e para dar a massa para os quarks, é o bóson de Higgs que concede a massa, com a massa, os átomos se formam. Sem massa, não haveria átomo. Então, se não houvesse bóson de Higgs, não haveria massa no universo. Se não houvesse massa no universo, não haveria átomo. Então, o modelo padrão nos faz compreender, assim, de uma certa forma, né, com uma boa precisão, a estabilidade do nosso universo. Por que o nosso universo não se formou e desapareceu? Por que ele ficou? Por que ele já dura 13 bilhões e 700 milhões de anos? Porque nós temos compreensão disso, né? Conseguimos descrever essa vida longa e essa estabilidade através do modelo padrão. Tudo indica que o universo vai poder durar cerca de, vamos colocar assim, 100 milhões de trilhões de anos. Para os meninos que conhecem as potências de 10, né? 10 elevado à potência 32 anos, ou seja, com 32 zeros à direita. Isso pode ser a idade de duração do universo. Ou seja, 100 milhões de trilhões de anos. Lembrando que o universo está apenas com 13 bilhões e 700 milhões, mas que ele pode durar 100 milhões de trilhões de anos. Isso é o que nos ensina o modelo padrão. Vamos ver
né? A gente não vai conseguir durar isso tudo para ver se é verdade ou não. Mas tudo indica que o próton pode decair. E se o próton decai, o universo desestabiliza, porque some os átomos. O universo aí ele implode quando o próton decair. Então, aqui nós temos esse quadrinho, que é o quadrinho vamos dizer, é o Lego do modelo padrão. Aqui nós temos os quarks, ó, UD, CS, TB. Aqui em verdinho nós temos a matéria leptônica. Eletroneutrino, muon neutrino, tau neutrino. E aqui nós temos o setor que a gente chama de radiação. O gluon, que faz a ligação dos quarks, o fóton, que faz a ligação das cargas elétricas, o Z e o W, que fazem fazem a radiação nuclear. E os bósons escalares, que é o bóson de Higgs, que gera massa, que dá a massa para os quarks e que dá a massa para esses leptons aqui. Os neutrinos, no modelo padrão, eles não têm massa, eles são pura radiação. Não são, digamos assim, massa, eles não são partículas materiais, eles são partículas de radiação. Então, isso é o problema do modelo padrão, porque hoje a gente sabe que os neutrinos têm massa. Em 1998, descobriu-se que os neutrinos, quer dizer, finalmente chegou-se à conclusão, por experimentos, que os neutrinos têm massa. E aí, essa massa dos neutrinos, ela não é contemplada pelo modelo padrão. Por isso que eu disse que o modelo padrão, ele é muito pobre naquilo que se diz, naquilo que diz respeito à descrição dos neutrinos. Vamos dizer assim, um dos pontos fracos do modelo padrão é não formular neutrinos com massa. Como toda teoria científica, né, ela tem aspectos positivos, tem os aspectos que ela formula bem e tem os aspectos que ela não consegue formular. Toda teoria científica é limitada, não existe uma teoria científica que seja, vamos dizer assim, que seja lacradora, que resolva todos os problemas. Não tem. Toda teoria científica é boa dentro de uma região, dentro de um limite. Daqui até aqui ela funciona bem. Fora disso, ela não funciona bem. E aí eu tenho que buscar novas teorias. É assim que se faz ciência, né? Então, já estou encaminhando para o final. O modelo padrão vem sendo testado em grandes laboratórios, o famoso Large Hadron Collider, no CERN, né, que é o grande centro, né, quer dizer, é o Centro Europeu de Pesquisa em Física de Partículas, né, é a sigla CERN, fica na Suíça, em Genebra, e o acelerador também tem uma parte que passa pela França. O LHC, esse grande colisor, talvez seja hoje a máquina científica mais complexa. Temos o Fermilab em Chicago, nos Estados Unidos, o Gran Sasso na Itália e o DESY na Alemanha. Então, além de outros, mas nós temos grandes laboratórios e as chamadas grandes colaborações, experimentos das quais participam mais de 400, 500 mil pessoas até. 400 pessoas, 500 pessoas. A professora Márcia Begali, né, que está aí como coordenadora aqui no Brasil das masterclasses do CERN, que é por isso que nós estamos fazendo essa palestra, a professora Márcia Begali, da UERJ, ela trabalha nessa colaboração do LHC com o CERN, e ela faz justamente no Brasil a divulgação científica do CERN através do projeto Masterclass. Então, esses laboratórios, eles também estão interessados em fazer divulgação, mostrar para a sociedade quais são os avanços da ciência, porque desses grandes laboratórios vai sair tecnologia também. Para fazer esses grandes experimentos, é preciso desenvolver novas tecnologias que depois chegam na sociedade, chegam na medicina, chegam nas telecomunicações, chegam na nossa casa, chegam no celular, né? Se nós temos celulares bons hoje, é muito devido a essa pesquisa feita nesses laboratórios que foram aperfeiçoando também o sistema de comunicação. A internet, por exemplo, www, ele nasceu no CERN, porque da necessidade de processar e de transmitir dados muito pesados. Então, no CERN, na década de 80, surgiu o www, que depois migrou para a sociedade. Hoje, o que nós fazemos? O que nós fazemos com www? Né? O que a gente não faz com www? A gente faz muita coisa, graças a essa pesquisa que gerou o www, sem, digamos, no momento, imaginar que isso fosse ser um instrumento muito importante para a comunicação dos homens e para a transmissão de informações. O modelo padrão, então, está fechado e completamente correto? Não, não existe uma teoria física que seja 100% correta. Toda teoria física tem as suas imprecisões. Ela dá resultados muito bons, muito aproximados, mas ela tem pontos que ela deixa em aberto. O modelo padrão, por exemplo, ele deixa em aberto a compreensão das massas dos neutrinos. Isso
É um dos calcanhares de Aquiles do modelo padrão. Então, aqui eu digo que o modelo padrão não descreve. O modelo padrão não descreve a energia escura. O modelo padrão não descreve a matéria escura. O modelo padrão não descreve a massa dos neutrinos. Então, tem outras coisas que o modelo padrão não descreve. O modelo padrão é muito bom para nós compreendermos a formação do átomo, da molécula, compreender a emissão de radiação, mas tem muitos fenômenos físicos que estão fora do escopo do modelo padrão. Como toda boa teoria científica, ela nunca vai ser fechada e nunca vai ser completamente correta. Ela vai ser sempre muito aproximada, muito próxima da realidade. A gente tem que conviver com isso. E o papel da ciência é buscar sempre aperfeiçoar a teoria para que ela fique sempre o mais exata, o mais, digamos, precisa possível. Então, por que nós buscamos física que vai além do modelo padrão? Por exemplo, para compreender melhor os neutrinos. Hoje já existe o desenvolvimento de tecnologias baseadas em neutrinos. Neutrinos começam a entrar na onda tecnológica. Ainda está muito inicial, mas para isso a gente precisa compreender bem os neutrinos. E para compreender bem os neutrinos, eu tenho que sair do modelo padrão e buscar uma teoria mais completa do que o próprio modelo padrão. Então, que realidade nós esperamos encontrar? Provavelmente, né, no futuro, uma boa tecnologia. Por exemplo, tecnologia de neutrinos. Outra coisa, tecnologia com campos magnéticos muito intensos, que são importantes também. Então, isso é a importância da ciência básica exploratória. Ciência básica é aquela ciência que se faz sem se pensar naquilo que ela vai... e exploratória, sem se pensar naquilo que ela vai ser aplicada. É a ciência que está buscando compreensões. E a aplicação pode vir bem depois. Mas é importante, né, se dar, assim, ter acesso a fundos, a investimentos para a ciência básica exploratória. Hoje é dia 11 de outubro de 2021. Na semana passada, nós tivemos um corte gigantesco de cerca de 92% do orçamento para ciência e tecnologia no Brasil. Isso é uma, digamos assim, é quase que o assassinato da pesquisa no Brasil. Nós precisamos de ciência, precisamos de explorar o conhecimento. Sem financiamento do Estado, a gente não consegue. A pesquisa que é feita, né, nas universidades, nos centros de pesquisa, né, como, por exemplo, a Fiocruz, o Butantan, para se falar que estão muito conhecidos da mídia por causa das vacinas, né, e outros centros de pesquisa em cosmologia, em geofísica, em luz, né, centros de pesquisa em várias áreas do conhecimento, e pesquisa também na área das ciências humanas, compreender mais, aprofundar as políticas sociais para poder diminuir a desigualdade, pesquisas na antropologia para compreender digamos, as diversidades, né? Diversidade racial, as diversidades que existem em uma nação, compreender a cultura, a filosofia, as artes. A gente precisa ter fundos para explorar o conhecimento. Quando eu digo ciência básica exploratória, nós estamos falando de conhecimento em todas as áreas. Não é só pensar em física, química, biologia e matemática, não. E o grande desafio para o futuro são a construção de aceleradores que vão ainda dar resultados mais precisos do que esses, que já são fantásticos, fantásticos. Mas a gente está buscando aceleradores que vão entrar em ação daqui a 20 anos, na década de 40, quando vocês do ensino médio forem bastante adultos e estiverem comandando a sociedade. Então, é um grande desafio para o futuro, esses aceleradores que vão aperfeiçoar a nossa compreensão do modelo padrão. E, além do modelo padrão, nova física, novas realidades além do modelo padrão. Então, o modelo padrão nos deixa de herança muitos desafios. Por que não existem antiátomos? Por que a gente só fala de átomos? Poderia existir antiátomos? Sim. Por que não tem a antitabela periódica? Anti-hidrogênio, anti-hélio, anti-lítio, anti-berílio, anti-boro, anti-carbono, antinitrogênio, antioxigênio. Não tem. Nós só temos os elementos. Agora, em laboratório, nós já conseguimos produzir o antihidrogênio, que dura 17 minutos. Então, ele é muito rápido, ele decai muito rápido. Dura 17 minutos no vácuo isolado. Se estiver em contato com ar, ele desaparece logo. Então, é importante compreender por que a natureza nos deu os átomos, mas não deu os antiátomos. O que aconteceu com a antimatéria que foi produzida no universo. Lá no início do universo, depois do Big Bang, produziu-se matéria e antimatéria. A matéria ficou.
a antimatéria sumiu. Por quê? Por que há esse desbalanceamento, esta assimetria entre matéria e antimatéria do universo? O modelo padrão não consegue dar uma explicação, uma descrição. Então, é uma herança que fica em questionamento, né? Que é o que a gente chama, né, de... esse problema é um problema que é estudado pela cosmologia, né? Então, que é a chamada nucleossíntese, né? A bariogênese. Então, a bariogênese ela vai tentar estudar por que o universo deixou a matéria evoluir, mas, vamos dizer assim, aprisionou a antimatéria. Hoje nós temos tecnologia, temos desenvolvimentos com antihidrogênio em laboratório. Por que há 3 famílias de leptons e de quarks? Por que tem essa simetria? 3 leptons, 3 quarks. O elétron, o muon e o tau com seus neutrinos e os 3 pares de quarks. Por quê? Por que 3? Por que não 5? Por que não 4? O modelo padrão não dá uma explicação. O desafio da matéria escura, que o modelo padrão não descreve, e outras formas de matéria, além da matéria escura. Eu posso ter mais matéria, né, quer dizer, que não é classificada como matéria escura. E os neutrinos que oscilam. Os neutrinos, então, como eu falei, são um grande calcanhar de Aquiles. Eles têm massa. Então, você pode mandar um neutrino do elétron, no meio do caminho, ele se transforma no neutrino do muon. E depois, quando ele chega mais na frente, ele vira neutrino do elétron. Então, o neutrino ele não tem uma estabilidade. Ele sai de um jeito, depois ele vira o outro neutrino, aí depois vira o outro, aí volta a ser o primeiro. Então, o neutrino, ele, vamos dizer assim, ele tem uma personalidade oscilante. Ele pode ser neutrino do elétron, daí a pouco ele vira neutrino do muon, depois vira neutrino do tau, depois volta a ser neutrino do elétron. Então, esse fenômeno nós chamamos de oscilação entre as famílias de neutrinos. É uma herança inexplicada que o modelo padrão deixa. Então, nós estamos buscando também, então, aqui nós estamos falando de neutrinos, né? Então, a astrofísica de neutrinos são esses neutrinos cósmicos que são gerados em fontes extragalácticas, né? Que são verdadeiros aceleradores cósmicos, como eu vou mostrar aqui, ó. Isso aqui é uma espécie de um acelerador cósmico. É uma espécie de uma superestrela que entrou em processo de implosão e ela começa a emitir neutrino. Então, é uma ilustração, claro, em figura, né, um desenho, uma reprodução daquilo que se concebe que seja um oscilador cósmico. Então, os neutrinos, né, são partículas muito importantes e o modelo padrão dá uma descrição muito pobre deles. E a gente tem que imaginar que os neutrinos são importantíssimos, né? O Sol emite cerca de 400 bilhões de neutrinos por segundo por metro quadrado. Então, então, 400 bilhões de neutrinos a cada segundo passando por 1 metro quadrado. Então, os neutrinos são muito presentes e eles passam pela Terra batidos, eles interagem muito pouco, por isso foi difícil medi-los. Levou 26 anos para se começar a medir em laboratório os primeiros neutrinos. Então, esse acelerador cósmico que produz neutrinos, e aqui eu estou colocando, né, já para finalizar, estamos quase acabando, né, a relação entre a filosofia, a matemática e a física. A filosofia, ela nos dá princípios e ela nos dá visões da realidade. Ela nos permite fazer discussões sobre aquilo que é a realidade e aquilo que é a natureza. Então, ela nos dá os princípios, nos dá, vamos dizer assim, instrumentos lógicos e instrumentos de, digamos, de discussão. Quer dizer, a filosofia é um laboratório de ideias. Ela nos dá as ideias que são muito importantes para construir teorias científicas, né? Com a filosofia, a gente vai analisar muito bem as hipóteses de uma teoria, a gente vai desenvolver uma visão mais crítica também. Então, eu acho que a filosofia deveria estar muito mais presente no ensino médio do que ela está. Com boa filosofia, o que a gente pode observar na história da física, sobretudo, e de outras ciências, mas na história da física, é que os grandes físicos que construíram as grandes teorias científicas, eles dominavam muito bem a filosofia. Foi o caso de Einstein, foi o caso de Bohr, foi o caso de Maxwell, foi o caso de Boltzmann, foi o caso de Dirac e muitos outros. O conhecimento de filosofia por parte dos grandes cientistas é notável. Então, é uma pena que a escola esteja reduzindo muito o ensino e o debate filosófico. A matemática é muito importante porque é um instrumento da abstração. Como diz um físico, né, um grande físico do século XX chamado Paul Dirac, né, a matemática é um jogo com regras criadas pelos matemáticos. A física é um jogo com as regras formuladas pela natureza. O que é interessante é perceber que as regras que os matemáticos inventam
elas acabam de acordo com as regras que a natureza nos dá. Então, essa é uma visão muito interessante do professor Paul Dirac, mostrando a importância da matemática no conhecimento da física. Não é só fórmula, jogar fórmula no quadro negro, não é isso que nós estamos falando. É dominar os conceitos, compreender as ideias e matematizar os conceitos e as ideias, porque a matemática ela te leva muito longe. É a matemática que te faz sair da realidade e começar a penetrar em regiões da natureza que ainda não são reais. Elas podem ser virtuais. A matemática te leva. E depois, vamos ver se isso realmente existe. Então, foi assim que Dirac descobriu a antimatéria. Ele usou a matemática e foi além da realidade. Na época dele, só havia matéria. Ele foi além da realidade e entrou num outro regime da natureza, que é o regime da antimatéria. E a antimatéria foi descoberta em laboratório. Hoje nós sabemos lidar com a antimatéria. Então, essa é a importância também da filosofia, porque ela te dá instrumentos de você desenvolver pensamento crítico, né? De saber construir abstração. E a abstração é fundamental para a matemática. Então, a filosofia te ajuda no fortalecimento da abstração, a abstração te ajuda na matemática, e a matemática é um instrumento muito importante dentro da física. Então, por isso que eu estou colocando aqui filosofia, que é o Φ minúsculo, né? Philos, matemática, matemas, conhecimento, e physis, natureza, física. Então, filosofia, matemática e física unidos, a gente chama isso de filosofia natural. E isso aqui nos leva a previsões de novas realidades e, com isso, amplia a nossa visão de natureza. A natureza é muito diferente, pode ser muito diferente daquilo que nós vemos. Então, existe uma diferença grande entre a realidade percebida por nós e o que é de fato a natureza. Então, aqui são grandes descobertas da física, as ondas de gravidade, os buracos negros, a antimatéria, os mesons pi. Nos mesons pi, a descoberta dos mesons pi em laboratório foi feita por um brasileiro também, do grupo, né? Esse brasileiro estava junto com um italiano e com um inglês, o professor César Lattes, né? Que era da Unicamp, do Instituto Gleb Vatagen, da Unicamp, os neutrinos, os quarks, o bóson de Higgs e os bósons WZ. Então, grandes descobertas da física previstas por instrumentação abstrata, matemática, e depois descobertas experimentalmente. As ondas de gravidade foram previstas em 1916 e descobertas em 2016. Os buracos negros também, previstos em 16 e descobertos em 2016. A antimatéria foi prevista em 31 por Paul Dirac, apareceu em laboratório em 32 e 56. Os mesons pi foram previstos teoricamente por um japonês e um russo, e foram descobertos em laboratório em 48. Os neutrinos, previstos em 1930 por Pauli, depois descobertos em 56, 62 e 2000. Os quarks, previstos em 1964 por um israelita, né, por um israelense e um russo. E depois descobertos em 69, 74 o quark com charme, 78 o quark B e 95 o quark T. Bóson de Higgs, provisto em 64, descoberto em 2012. Bósons WZ, previstos em 67, descobertos em 82 e 83. Então, é essa grande coisa. A filosofia nos dando instrumentação, né, musculatura psíquica para desenvolver a abstração, matemática, matemática física e depois física experimento, comprovando essas grandes ideias. Então, isso aqui é uma figura matemática que pode representar um universo com 10 dimensões. Com isso, a gente pode compreender melhor a origem do tempo e do espaço. Aqui uma fotografia hoje feita em microscópio eletrônico da estrutura de um átomo, o átomo de hidrogênio, que foi o primeiro átomo que se formou no universo. Aqui um retrato da nossa Via Láctea, nas bordas da Via Láctea, provavelmente é onde a gente encontra matéria escura. Então, isso aqui não é modelo padrão, porque o modelo padrão não dá conta da matéria escura, que está nas bordas. Ela fica como se fosse, vamos dizer assim, essas pizzas, né? Que a pessoa, na dobra, coloca, eu acho que é requeijão, né? Então, nas bordas da pizza, tem matéria escondida. Qual é a matéria escondida? É o requeijão da pizza. Então, aqui na Via Láctea, a mesma coisa. É como se fosse uma pizza e nas bordas dessa pizza, o requeijão escondido é a matéria escura. Aqui é o retrato de um buraco negro sugando
a matéria de uma estrela próxima, de uma estrela binária, né? É uma estrela binária. Aqui um berçário de estrelas, quando as estrelas começam a nascer a partir de grandes nuvens dessas nebulosas, essas nebulosas vão se acumulando e vão virando estrelas, e aí a matéria entra em combustão, e aí a gente tem uma estrela que nem o Sol. Gigante vermelha é a morte do Sol. Isso aqui vai ser o quadro final de vida do Sol daqui a cerca de 5 bilhões de anos. E aí o Sol vai se expandir, vai chegar até engolir a Terra. Ele vai engolir Mercúrio, Vênus e Terra. E o sistema solar, com isso, vai se desfazendo. Aqui os buracos negros, que se fundem, a descoberta dos buracos negros em 2016 e emitem ondas de gravidade, que também foram descobertas em 2016. E aqui é aquela famosa explosão de raios gama e de neutrinos, né? Dentro desse que a gente poderia chamar de uma espécie de um acelerador cósmico, um acelerador da uma estrela que está colapsando. Então, só para terminar, a importância da ciência, o significado da ciência e a aplicação. Para que serve? No momento que, às vezes, uma ciência surge, uma descoberta é feita, ela não serve para nada, mas ela significa. Né? Então, o que significa conhecer os neutrinos? Isso vai significar uma tecnologia no futuro. O que significava a onda eletromagnética e o que, quando foi descoberta e para que ela serve hoje? Então, isso justifica os investimentos, não gastos, mas os investimentos com ciência. E, sobretudo, com ciência básica exploratória. E a ciência básica exploratória, ela vai virar tecnologia. Então, ciência básica exploratória é a mãe da tecnologia. E depois que a tecnologia é criada, aí a gente pode partir para as inovações tecnológicas. Mas é preciso ter ciência básica, que vai virar ciência aplicada, que vai virar tecnologia e que depois vai sofrer o processo de inovações. Então, tem esse caminho. Se nós cortamos a ciência básica, nós não vamos chegar na tecnologia. Então, é preciso ter ciência básica, ciência aplicada, tecnologia e inovações. Então, outra coisa é importante, as ciências se comunicarem, matemática com física, com biologia, com economia, com ciências sociais. A gente hoje tem a chamada sociofísica, como eu falei lá atrás. Epistemologia, cada vez mais compreender a teoria do conhecimento, cada vez mais a sociologia do progresso. O progresso evolui, e a sociedade, como é que ela acompanha o progresso tecnológico? Então, é importante estudar a sociologia do progresso, a sociologia ligada à ciência, a sociologia da ciência. Como a gente estuda a sociologia da cultura, vamos estudar a sociologia da ciência, a sociologia do progresso, como uma sociedade reage ao impacto de uma grande descoberta científica. A relação entre ciência e capital. Cada vez que se tem mais ciência, vamos dizer, os países com mais ciência, com mais conhecimento, são aqueles países que são mais possantes financeiramente, mais ricos, né? E como que a ciência afeta a relação do capital com o trabalho? Eu posso trabalhar menos e ter mais capital às custas de quê? De uma ciência aplicada que vai gerar rendimento maior, quer dizer, um trabalho mais eficiente, um trabalho mais inteligente. Então, ciência alimenta a educação. A educação alimenta a ciência. Boa ciência gera boa educação. Boa educação gera boa ciência. E aí a política entra, porque a política é justamente a polis, né? A sociedade. Então, ciência, educação e política e sociedade. E políticas científicas sempre cada vez mais fortes e estáveis. Não adianta fazer uma política científica boa hoje e amanhã cortar tudo. Então, o Brasil ele vive muito desses altos e baixos. Desenvolve bastante capital para investir na ciência, depois corta. Aí desfacela tudo, as pessoas às vezes têm até que sair do país para poder continuar fazendo pesquisa. Então, a política científica ela deve ser regular e deve ser uma política que passa por todos os governos. É uma política que o Estado tem que tutelar. É uma política que é um bem do Estado para a sociedade. Então, acho que a gente pode ficando por aqui. Né? Então, a gente está na ciência sempre tentando buscar uma verdade. A verdade ela pode ser estabelecida, né, pela constatação de seus efeitos. A verdade também ela pode ser criada através de argumentação. E, como Nietzsche dizia, ele falava que, na verdade, tudo não passa de interpretação. Nós temos menos fatos e mais interpretações da realidade. E aqui, a verdade, né, é aquele não esquecimento.
O nome está dizendo aquele é o prefixo grego de negação, e letos, em grego, está ligado ao esquecimento. Então, é um não esquecimento. O que é verdade? A ciência está buscando uma verdade, ou seja, aquela verdade é aquilo que não pode ser esquecido, né? Então, a verdade é o não esquecimento. Quando a gente fala a verdade, quando a gente nunca se esquece. A verdade é algo que nós nunca nos esquecemos. A mentira, a gente às vezes pode contar de diferentes maneiras e acaba se contradizendo logo. A verdade é o que você nunca vai esquecer. A verdade está dentro de você. A verdade dos fatos, ela te leva a uma lembrança perene. Então, eu acho muito profundo esse conceito de aletheia, né? Que é o conceito de não esquecimento. E a ciência está em busca disso. Né? Nós queremos buscar as coisas que não vão ser esquecidas. Para os jovens cidadãos, né, que nós estamos terminando aqui, eu acho que essa leitura é uma leitura muito boa que a gente deveria enfatizar no ensino médio, que é esse livro chamado Emílio, ou da Educação, do Jean-Jacques Rousseau, escrito em 1762. No meio do século XVIII, ele trata muito da relação do indivíduo com a sociedade, a partir de temas filosóficos e políticos. Eu acho que é muito importante, sobretudo nos dias de hoje, ele tenta nos mostrar como é possível conservar a bondade natural quando a gente vive uma sociedade que vai se tornando cada vez mais corrupta. Então, manter a bondade, manter a empatia, manter a solidariedade, apesar da sociedade se tornar corrupta e violenta. Né? Quando tem corrupção, tem violência. Então, acho que é um livro muito bom para os jovens, né? Para os meninos, os professores de qualquer área podem ler esse livro, incentivar a leitura de livros que vão fazer as pessoas se tornarem cidadãs, ou se tornarem cidadãos cada vez melhores. Né? Eu acho que a educação é isso que é o papel da educação. Né? Então, educação, o que é educa? Né? Educação é colocar na conduta. A educação significa conduta, criar uma conduta do bem. Nesse momento que nós vivemos, negação da ciência e muita violência nas redes, né? Polarizações, falta, na verdade, isso. Falta educação e falta uma outra coisa que, se houvesse mais, não estaria acontecendo, que eu vou colocar aqui e que todo mundo já deve saber o que é: filosofia. Com mais filosofia, a gente tem mais ciência. Com mais filosofia, a gente tem mais educação. E com mais educação, a gente tem cidadãos cada vez melhores, tem uma sociedade cada vez mais sadia. E, só deixando em vermelho aqui, alguns livros que podem ser muito bem lidos no ensino médio, que é O Valor da Ciência, de Henri Poincaré. Não é só ciência matemática, ciência física. Henri Poincaré foi talvez o maior matemático de todos os tempos, mas ele escreve o valor da ciência como um todo, física, matemática e ciências em geral, ciências humanas até. A Ciência como Vocação, de Max Weber, que é um livro de 1917. Esse livro aqui, A Formação do Espírito Científico, Contribuição a uma Psicanálise do Conhecimento, do Bachelard. Eu estou colocando vários em preto, mas os em preto, esses em cor escura, eles são mais complicados. Assim, eu acho que esses em vermelho atingem mais diretamente o estudante. A Estrutura das Revoluções Científicas é um livro excelente para ler no ensino médio, mostrando como uma revolução científica acontece, quais são os impactos de uma revolução científica, do Thomas Kuhn, de 1962. Esse livro do Popper, também de 63, é excelente, que é O Progresso do Conhecimento Científico. Esse livro do Tio Ordine, está na internet, também é fácil. A Utilidade do Inútil, mostrando como uma ciência que aparentemente é inútil, ela pode ser extremamente útil para a sobrevivência da humanidade. É fantástico esse livro para se ler no ensino médio também. A Realidade Não É o que Parece, do Carlo Rovelli, também é um livro muito legal, mostrando que a realidade, né, não é o que a gente vê, mas a realidade está muito mais ligada à nossa abstração, à nossa concepção. Então, a realidade, ela é apenas parte de uma natureza muito mais ampla. Então, eu acho que buscar também bons sites de divulgação científica. E aqui eu deixo meu e-mail que eu uso mais frequentemente é o Gmail, tem um e-mail institucional. Esse site aqui, que é o Professor Global, vocês podem ter acesso direto a ele, se cadastrar, não se paga nada, e para ter acesso a debates, aulas, cursos, material de trabalho para ensino médio, aulas para ensino fundamental, aulas para universidade. E nós temos no CBPF esse pré-universitário Ciência e Cidadania, que é onde nós tentamos, né, trabalhar esses conceitos também de filosofia e ciência com jovens, né, das classes populares que não têm acesso a um curso preparatório para a universidade caro
horário e pago, nós temos esse curso gratuito dado por professores voluntários no CBPF, que é um pré-universitário, Ciência e Cidadania. Então, de novo, eu queria agradecer ao professor Luiz, né, Luiz Rodolfo, e à professora Márcia, né, Márcia Begali, Luiz Rodolfo dos Santos Filho e Márcia Begali, pelo convite, pela oportunidade de nós termos essa conversa com os nossos futuros cientistas, os nossos futuros cidadãos, né, que vão sempre prezar o conhecimento e colocar o conhecimento como sendo aquele elemento que vai nos tornar pessoas que vão trabalhar para sempre serem melhores, né, para sempre melhorar como ser humano, como cidadão. Então, muito obrigado. Eu agradeço aqui ao Santiago, que está aqui nessa noite de segunda-feira, fazendo essa gravação que já dura 1h e 40 minutos. Santiago, muito obrigado. E essa palestra vai estar disponibilizada na internet a partir de amanhã, dia 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora, né, da Padroeira do Brasil, e a partir desse pedido da Escola Estadual Américo Alves, que por acaso é de Aparecida. Que interessante, né? Então, vamos dizer que, de uma certa maneira, nós do Professor Global e do CBPF, né, estamos fazendo essa celebração junto com a Aparecida, né, na festa amanhã da sua padroeira, dia 12 de outubro, Padroeira do Brasil. Muito obrigado e até um próximo encontro, se Deus quiser. E se Nossa Senhora também quiser. Um abraço a todos, boa noite. Obrigado, Santiago.